A nova ausência de Sérgio Rocher reabre um debate sobre a posição de goleiro no Internacional. E um nome começa a ganhar força para a próxima temporada. Quero falar também, gente, sobre Vitão e o interesse que parece estar sendo retomado por parte do Flamengo. Quero falar também, gente, sobre um nome que ganha força com a chegada de Ramon Dias e passa a ser uma peça importante no time titular, inclusive pensando na renovação do elenco para 2026. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, que joga na quarta-feira contra o Mirassol lá em São Paulo, mas não é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Nosso vídeo de hoje vai tratar muito, sobre as movimentações do Inter no mercado da bola, O Inter que está buscando algumas contratações, a gente sabe, que o Inter vai passar por uma reformulação muito grande no plantel na próxima temporada, na verdade já está passando. O Inter já liberou mais de 10 jogadores nessa última janela de transferência. A gente vai lembrar, nomes como Wesley, Valência, Kaique Rocha, Ramon, e assim vamos, Posso lembrar de outros aqui que o Inter acabou liberando e que acabou não repondo. Vieram só 3 jogadores nessa última janela, o Alan Benítez, o Alan Rodrigues e também o Richard, que veio para o meio campo do Internacional. Então o Inter está pensando um pouco nessa temporada de 26 e eu quero trazer algumas atualizações em nome da Zapay. Sabia que multa parada pode te dar problema? Ela pode acumular juros, ela pode impactar no teu licenciamento do ano que vem e aí tu pode ter complicações. Então o que eu digo? Vai lá na Zapay, ZAPAY, meus parceiros aqui no canal, onde você paga a sua multa de forma parcelada no cartão de crédito em até 12 vezes, consegue pagar, além das multas, o licenciamento, IPVA, qualquer pendência do teu carro que esteja atrasada, você consegue quitar na Zapay. Então baixa agora o app que está disponível aqui na descrição desse vídeo. E lembrando que na Zapay ainda tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição do vídeo, tá certo? Turma, quero falar um pouquinho sobre goleiros. Afinal, eu trouxe no vídeo da manhã, porque o Rocher vai passar por um novo procedimento cirúrgico da retirada do pino do quarto metacarpo da mão esquerda, ainda em virtude daquela lesão que ele teve no primeiro jogo dele no ano, no empate em 1-1 contra o Flamengo, onde ele fratura um dos dedos da mão e passa por uma cirurgia, demora para voltar a jogar. E agora, como ele também está fora, em virtude de uma pancada, um trauma na região do pé, ele vai aproveitar esse período parado para retirar esse pino e fazer a cicatrização da região e curar as duas coisas ao mesmo tempo. O pé, que está lesionado, e a retirada e a cicatrização do pino da mão esquerda. É claro que, neste momento, muitos debates são levantados sobre o Rocher para o ano que vem. Eu trouxe um comparativo com o D'Alessandro na última temporada, em 2012, quando ele ficou muito tempo no departamento médico. Eu lembro de críticas sobre a ausência dele nos jogos contra o Fluminense, na Libertadores daquela temporada, perdeu jogos como Grenais. Então, assim, muito se contestou o D'Alessandro naquele momento, porque também era o ano que ele tinha recusado a proposta do futebol chinês e ficou no Inter. E no ano seguinte, ele não teve quase nenhuma lesão, fez a melhor temporada individual da trajetória dele aqui no Inter em 2013, foi artilheiro, livrou o Inter da Série B e acabou compensando a permanência dele e a ausência no ano de 2012. O Rocher, gente, está vivendo um ano atípico. Por mais que ele teve algumas lesões em 2023, na região da costela, em 2024, teve a tendinose, é um goleiro, gente, que é excepcional. A gente sabe que o Rocher é um bom goleiro, um goleiro de nível de seleção, titular e capitão da seleção uruguaia, já mostrou o próprio Inter em alguns momentos, que é um goleiro diferenciado, mas ao mesmo tempo o Rocher vai estar vivendo seu último ano de contrato aqui no estádio Beira-Rio. E aí tem Copa do Mundo, ele vai ficar fora, óbvio, por questões de convocações, a preparação para a Copa que será disputada nos Estados Unidos, no Catar e no Canadá e no México. E, bom, abre um debate. O Inter hoje tem 3 goleiros, Rocher, Antony e Ivan. O Ivan não teve jogo ainda. Teve meio tempo na sua estreia lá na estreia do Gauchão de 24. Então já vai fazer praticamente 2 anos a última aparição do Ivan no time titular do Inter. O Antony teve mais momentos, foi campeão gaúcho esse ano, mas ainda é um goleiro jovem que também tem algumas sondagens de mercado. O grande ponto nesta manhã, o jornalista Wagner Martins trouxe informação de que
o Inter monitora a situação do Everton, goleiro veterano do Palmeiras, campeão, né, da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, porque o Everton é um goleiro experiente, está aí na faixa de 37 para 38 anos, e tem o contrato encerrando com o Palmeiras no fim do ano que vem, ou seja, no fim de 26, mas o Palmeiras também passa, né, por um processo de reformulação do elenco, tanto é que liberou agora, recentemente, o Marcos Rocha para jogar no Grêmio, outros jogadores foram liberados, né, o caso do Daverson foi jogar no Fortaleza, e assim vai, tá? Então são situações que a gente vê, né, o Palmeiras liberando alguns atletas que já têm muito tempo de casa e que, né, querem seguir o seu caminho. Até porque o Palmeiras contratou o Carlos Miguel, ex-goleiro da base do Internacional, passou pelo Corinthians, estava lá no Nottingham Forest da Inglaterra, para ser o goleiro titular. Ainda tem o Marcelo Lomba, que também está terminando este contrato com o Palmeiras. Então, assim, o Inter mapeia esse jogador para ser uma alternativa no ano que vem, né? Enquanto o Inter traça o seu plano, que é qual? Esperar o goleiro Alisson no fim da temporada europeia de 2027. Ele já deu um sinal de que toparia retornar ao Internacional no fim desse contrato com o Liverpool. Então o Inter teria aí mais um ano e meio para achar um goleiro que seja seguro, né, para cumprir o seu papel. E o Everton casa com esta busca. Significa que o Inter tem negociações com o Everton em andamento? Não. O Inter está mapeando esse jogador que pode, né, cumprir um papel importante, como foi o caso do goleiro Fabrício, em outro momento aqui no Inter e tal. E o Everton seria um cara mais experiente, vencedor, e que chegaria, né, também por conta do mau momento que está no Palmeiras, né, um novo ar para ele, de repente, pode fazer diferença. Então, o Everton, goleiro do Palmeiras, pode sim ser o nome do Inter para o ano que vem. Você gostaria? Você agradaria? Eu confesso que tenho restrições ao Everton, tá? Mas, de qualquer forma, acho que é um bom goleiro. Justamente nessa ideia, né, de um goleiro intermediário, visto que o Inter ainda tem o Ivan, e não sabe o que vai acontecer com ele, também tem contrato com o Inter somente até o final de 26, e a gente fica na dúvida, então, do que vai acontecer quanto ao gol colorado. Para a gente fechar nossa resenha aqui, eu quero falar sobre Vitão. Afinal, a informação que vem é do Rio de Janeiro. Informação do repórter Fabrício Lopes, que cobre o Flamengo no portal O Dia, é de que o Flamengo estuda, né, a contratação do Vitão para o ano que vem. O Flamengo que já tentou o Vitão muitas vezes no começo desse ano. Ele foi perguntado várias vezes na Zona Mista sobre isso, disse que não tinha nada, que era uma situação, né, entre os clubes. E, bom, o Inter, né, sempre negou as investidas do Flamengo pelo Vitão, muito porque o Flamengo gostaria de colocar na negociação o abatimento da dívida do Thiago Maia, que está aí na faixa de 4 milhões de euros, que o Inter teria de pagar ao Flamengo, visto o atraso aí de não ter pago em nenhum momento o clube carioca. A informação dele é de que o Flamengo vai retomar um contato pensando na contratação desse jogador, porque o Flamengo vê algumas posições que precisam de reposições à altura no ano que vem. O Flamengo hoje tem como titular o Léo Ortiz, né, como um expoente da zaga, e tem ali, né, ao lado, né, do Léo Ortiz algumas dúvidas, né? O Danilo já jogou em alguns momentos, tem ali o Léo Pereira, que é um jogador contestado. Então o Flamengo procura um zagueiro e o Vitão poderia ser este nome. O Inter não se opõe a uma negociação desde que seja um valor significativo. O Inter gostaria de pelo menos 10 milhões de euros para vender o Vitão, tá? Não sei se o Flamengo vai chegar nesse valor, mas é o número que o Inter gostaria para vender o zagueiro. Vamos acompanhar os desdobramentos, visto que neste último ano o Vitão não teve propostas do mesmo nível que teve em 2024, que foi quando quase saiu para o Real Betis da Espanha, né? Só não foi por conta de questões de fair play financeiro envolvendo o clube espanhol. Então, o Inter monitora na situação e está aberto a ouvir propostas, mesmo que considere o Vitão um cara fundamental dentro do plantel. Para a gente fechar nossa resenha, quero falar sobre o Romero. Afinal, um jogador que está retomando um protagonismo com o Ramon Dias, técnico no qual ele trabalhou com a seleção paraguaia. Então é um nome que está voltando à pauta do Internacional, um jogador importante, né, que já foi, um cara importante no Boca, teve alguns momentos também no Botafogo e agora está sendo, né, uma peça de time titular em vários jogos com Ramon Dias. Isso pode impactar, inclusive, na renovação dele para o ano que vem, né? O contrato do Romero está terminando com o Inter no final do ano e na situação que estava, era muito provável que ele, seguisse a sua vida. Não é o caso, né? O Romero deve ter uma conversa, muito por pedido do Ramon Dias, para ficar aqui no Internacional. O Inter, inclusive, né, segundo o Samir Carvalho,
monitora o irmão gêmeo dele, né, o Angel Romero, que está no Corinthians em fim de contrato e também poderia ser uma peça para o próximo ano. Então, não dá para descartar a permanência do Oscar Romero aqui no Inter para o ano que vem, né, mediante o seu rendimento nesta reta final. Tá certo? Não esquece que esse conteúdo aqui no canal, em nome da KTO, kto.bet.br, chance extra para você palpitar no jogo da seleção brasileira. Amanhã tem amistoso, Japão e Brasil, né? R$ 10 você tem chance extra. O que precisa fazer? Ir na aba promoções, dizer que aceita participar e montar uma odd 3, uma combinada. Então vamos lá, Brasil ganha, Vini Júnior marca a qualquer momento e o Brasil não toma gol. Deu uma odd de 3, botou R$ 10, você tem uma chance extra caso a sua aposta não bata. Se bateu, você pelou o sueco, você ganhou. Se não, você terá uma nova chance para apostar em outro jogo lá na KTO, kto.bet.br. Lembrando, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Chegou até o final? Dá aquele like, te inscreve no canal. A gente se vê. Fui!